Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber a Adriana Lago. A Adriana é CIO da Jamef Transportes. Adriana, prazerzaço te receber aqui. Ufa, que eu consegui fazer com que você tivesse esse espaço na agenda para poder falar da tua história, do teu momento, falar também sobre o futuro. Então, obrigado por ter aceito o convite e seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Estou super feliz, espero que a gente tenha um papo ótimo e possa contribuir. Agora, a gente se conheceu através de um outro amigo, né? Kotak, né? Com certeza. Num encontro de networking, né? Como foi aquela tua experiência de ter ouvido falar sobre network? A gente sempre tem dito que network é importante em todos os aspectos, em todas as áreas da vida. Mas especificamente quando a gente se encontrou e a gente se conheceu, você estava num ambiente de network. Como é que foi aquela tua experiência? Eu acho que foi interessante, principalmente porque naquele momento eu até conheci algumas coisas que eu não sabia e fez-se a luz para mim ali. Honestamente, eu conheci bastante gente, conheci pessoas que eu tenho contato até hoje, foi riquíssimo, inclusive você, e eu entendi, inclusive, que a coisa tem que ser um pouquinho diferente. Então, nossa, foi muito valioso aquele momento. E você tem uma história muito próxima com tecnologia, né? Como é que nasceu a tecnologia na tua vida? Como é que você e quando você identificou que esse seria o caminho que você iria trilhar, Adriana? Olha, 25 anos na área de tecnologia. Eu nasceu porque eu gostava muito da área de exatas. Eu sou de Salvador, sou da Bahia e tudo aconteceu lá. E lá foi que eu fui construindo a minha jornada e me envolvendo com o assunto e com o tema. Passei por várias indústrias. Então, fui me apaixonando pela esse poder que a tecnologia tem nas empresas. Então é isso, eu acho que foi muito dessa vontade, da construção, da objetividade e do que ela entrega. E além da tecnologia, essa tua identidade com a tecnologia, você tem um perfil adaptativo, né? Porque você trabalhou na indústria, no varejo, agora tem transporte. Como é que está sendo essa tua jornada experimentando e contribuindo com diversos segmentos na área de tecnologia, Adriana? Tem sido muito interessante, porque assim, eu passei 10 anos na indústria, né, no primeiro período ali na Bahia, em Salvador, depois vim para São Paulo, no varejo, muito dinâmico. Você tem a chance de ver o aplicar da tecnologia, a tecnologia como habilitador em vários segmentos diferentes e agora na logística. Então, isso tudo só vai fortalecendo o poder. Eu acho que tem uma coisa que é bem legal, que é ter tido a chance de ver a tecnologia como ela era há 25 anos atrás, que era quase como um suporte, né, e virar a área de protagonismo que é hoje. Então, essas empresas só confirmaram essa trajetória e essa transformação. Agora, você disse algo que eu quero aprofundar com você, né? O que era a tecnologia 25 anos atrás e o que é a tecnologia hoje, né? Não se vive mais sem tecnologia, né, Adriana? Não só as empresas, mas a nossa vida, né? Telefone, computador, e aí vem a IA. Como é que você tem visto esse aumento, entre aspas, da dependência, não é dependência, mas da participação estratégica da tecnologia nos negócios e na vida do ser humano de uma maneira integral? Isso mudou muito, né? Como eu bem falei, antigamente era uma coisa, né, quase CPD, não era CPD? CPD, uma coisa ali de suporte, as pessoas lembravam de tecnologia depois. Isso mudou de uma maneira, os negócios se digitalizaram. Então, você tem negócios hoje que não tem nada de físico. É tudo por tecnologia, através de tecnologia. Hoje em dia, quando você está numa cadeira de discussão da empresa, do rumo da empresa, você faz isso se você não tiver ali alguém de tecnologia inserida e discutindo, porque passa por isso também, né? Então, você pode mudar completamente o rumo do seu negócio, da sua operação com tecnologia. Então, assim, mudou radicalmente, né? E o posicionamento dos profissionais de tecnologia tiveram que mudar. Hoje em dia, você vê muita gente de negócio conhecendo de tecnologia e as pessoas de tecnologia tendo que conhecer muito mais de negócio.
E aí, com essas tecnologias todas que vêm agora, inteligência artificial, IoT, entre tantas coisas, né, que a gente vem falando intensamente, isso só acelerou. Então, essas coisas estão muito misturadas hoje em dia. E o poder da tecnologia hoje é indiscutível. Acho que ninguém discute isso. E a pandemia, de alguma maneira, ajudou, né? Acelerou isso, né? Ajudou porque todo mundo foi muito obrigado e acelerado de uma maneira muito intensa a revisitar o seu modo de operar, né? Eu tenho uma coisa emblemática, inclusive, da minha trajetória, que quando eu fiz uma migração para São Paulo, e quando eu fiz, na época eu mandava currículo com DDD 71 e ninguém te ligava, ninguém te chamava. Então eu tive que comprar um chip 011 para conseguir ser chamada e fazer essa transição. Né? Então, hoje em dia, quando você lembra da pandemia, acabou isso. Teletrabalho, as pessoas foram trabalhar na praia, onde era mais confortável, o mundo online, compra online, quer dizer, mudou completamente. Deixa eu explorar essa tua vinda para São Paulo. Como é que foi isso? Como é que foi a sua adaptação? Porque é um mundo diferente, né? Como é que foi isso? Como é que é a tua decisão de vir para São Paulo e como é que foram os primeiros anos de adaptação, Adriana? Então, esse é um momento bem emblemático na minha vida. Eu tinha ali 10 anos trabalhando na indústria no Nordeste. Você estava onde? Eu trabalhava na Ingepac Embalagens, em um grupo muito forte, muito bem estabelecido e posicionado. Tinha uma unidade em Jundiaí no passado? Exatamente, tinha uma unidade em Jundiaí. E assim, um grupo bem estruturado e forte. Então, dentro da Bahia, ninguém ia pensar jamais em sair de uma empresa como aquela, porque era uma empresa bem relevante, bem interessante. Só que eu tinha as minhas ambições de carreira, de liderança, eu queria muita coisa, né? Eu era nova, não tinha família e tal. Então, aí eu tomo essa decisão de vir para São Paulo. Só que o fazer é difícil, porque você tem uma empresa boa onde você trabalha, então como é que você muda, né? Então, aí eu tive, na época, um amigo que, assim, me ajudou muito, que foi o do chip, falou, Adriana, vou te mandar um chip aí, 011, e aí eu começava a receber as ligações e organizava todas as entrevistas no mesmo dia. Então, eu pegava um voo de manhã, fazia todas as entrevistas em São Paulo e voltava no fim do dia para a Bahia. Como se aqui eu morasse, entende? Para poder você não perder, não tinha condições de abrir mão do emprego que eu tinha e para conseguir fazer essa jornada. Né? Tanto é que quando eu saí da empresa anterior, eles foram muito gratos assim, pelo movimento, sabe? E aí chega em São Paulo, e aí se adapta a São Paulo, realmente muito diferente. Há 15 anos atrás, a cultura também era outra, né? Então, eu tive que lutar bastante quando eu cheguei aqui, sozinha, sem família, sem ninguém, acostumado muito com Bahia, aquela coisa, né, muito acolhedora ali, né? E, de repente, eu não tinha ninguém aqui, né? Mas eu aprendi que eu tinha que ir construindo, e eu sou, assim, extremamente grata a São Paulo. Eu tenho ótimos amigos aqui. E você é uma executiva de tecnologia reconhecida e respeitada no mercado. Isso não nasceu do nada, isso nasceu fruto desses seus movimentos e por tudo aquilo que você entregou até hoje para as empresas pela qual você trabalhou. O quanto que essa tua característica eu sei que você é uma pessoa bem acelerada, né? Essa característica sua, esse teu protagonismo que você tem com a tua vida, te ajudou a construir essa jornada para que você tivesse chego aonde você chegou, Adriana? Muito, muito, porque inclusive tem uma coisa, né? Quando eu falo, sempre que eu tenho oportunidade de falar para as pessoas, eu sempre digo o seguinte: a gente estuda, a gente investe tempo, a gente conversa com pessoas, a gente faz tudo isso. Mas tem uma coisa que é implacável, que é a energia para realizar. No fim do dia, você pode ter uma mega estratégia, mas você precisa conseguir aterrissar e sair em resultado para o negócio. Então, eu sempre tive muito essa coisa da energia, do engajar as pessoas, do ser resiliente, do transpor os obstáculos. Poxa, não deu por aqui, vamos tentar de uma outra maneira? Vamos tentar de uma outra maneira? Então, eu acho que isso realmente é uma marca registrada, assim, é um ponto que me ajudou muito. Esse DNA vem do quê? Do papai ou da mamãe? Eu acho que do papai, viu? Eu acho que do papai. O papai tinha muito essa coisa do mudar, do ir atrás, né? Do não se acomodar, de vencer os desafios. Teve algum preconceito por você ser da Bahia quando você veio para São Paulo? E por ser mulher? Como é que você, se é que teve experiências que de alguma maneira geraram preconceito em relação aos teus primeiros passos aqui em São Paulo, Adriana? Teve bastante.
assim, essa foi uma parte difícil da transição, né? Porque eu estava recém-chegada e há 15 anos atrás tinha uma série de coisas que não se falavam como a gente fala hoje, né? Então você tinha brincadeiras que magoam, que machucam, né? Depois, no tempo, e aí aquilo muitas vezes você fica muito magoada, você pensa em voltar, mas eu vou passar minha vida inteira ouvindo essas coisas, ou no trabalho, de você estar ali inserido e as pessoas não acreditarem, às vezes, que você é nordestino e é baiano e que você tem energia para o trabalho, você consegue fazer. Então, houve muito isso. Mas aí, no tempo também, você vai entendendo que muitas pessoas não fazem isso necessariamente por maldade. Às vezes elas falam porque já ouviu alguém falar e aí, consequentemente, elas falam. Às vezes elas não entendem que aquilo está causando algum tipo de mágoa, alguma coisa parecida. Então, teve bastante. Essa foi uma etapa que eu tive que ter muita resiliência para continuar. Olhando para trás, o que você pode destacar para os nossos telespectadores de realizações, projetos que foram mais desafiadores, que hoje você traz como orgulho de realização, André? Teve muita coisa legal, mas tem um momento, assim, um projeto específico que eu acho que ele é emblemático na minha carreira, né? Eu tive a oportunidade, trabalhei no Carrefour, estando no Carrefour, eu tive a oportunidade de participar da fusão entre o Carrefour e o Big, dois grandes gigantes do varejo, né? Um com, sei lá, 400, 300 lojas, outro 400, 300 lojas, e fazer tudo isso funcionar com pré-requisitos que a empresa, que o negócio precisava, e como fazer isso. O time, empresas, parceiros que nos ajudaram. Então, assim, esse foi um projeto grande e, assim, misturando culturas, porque culturas de duas empresas trabalhando juntos, juntando tudo para fazer acontecer. Então, esse, por exemplo, foi um capítulo, assim, que no varejo brasileiro foi único, né? Muito bem, Adri, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com a Adriana Lago. A Adriana é CIO da Jamef Transportes. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Adriana Lago. A Adriana é CIO da Jamef Transportes. Voltando a falar da sua trajetória, da tua carreira, hoje você é uma CIO, como eu disse no primeiro bloco, reconhecida e admirada no mercado, né? E a gente sabe que no mundo não existe só flores, né? Tem espinhos, tem pedras que precisam ser quebradas. Quando você olha para trás, né? Você tinha um sonho de chegar onde você chegou, você tinha dimensão do preço que teria que pagar para poder ter esse sucesso que você tem hoje. Como é que foi a cabeça da Adriana há 20 anos atrás, 25 anos atrás? Como é que você pensava? Você já tinha essa visão de fazer uma carreira de sucesso como você tem feito, Adriana? Eu não tinha essa visão. Eu tinha ambições de dar um passo à frente, de ter uma posição de liderança, mas não imaginava que pudesse chegar tão longe. Não foi uma coisa absolutamente planejada. Agora, as coisas foram acontecendo e conforme elas iam aparecendo, eu ia abraçando aquilo e eu ia entendendo, nossa, eu tenho condições, é verdade, eu vou dar mais esse passinho e eu vou dar mais esse passinho. Então as coisas foram um misto entre estar pronto, a oportunidade aparecer e eu abraçar. Mas não foi uma coisa que eu estruturei e até acho que, de certa forma, foi até bom no sentido das coisas irem acontecendo naturalmente e eu ir me dedicando a elas. Agora também, conforme elas foram aparecendo, eu me dediquei muito. E você faria algo diferente nessa jornada toda, olhando para trás? Eu acho que talvez eu teria vindo para São Paulo um pouco antes. Porque assim, o mundo desabrochou muito para mim aqui. Eu fui muito bem recebida, as coisas se aceleraram muito na minha vida, eu cresci muito rapidamente, eu tive muito espaço, conheci muitas pessoas, obviamente com todo respeito e gratidão, né, à minha terra, mas foi muito bom para mim profissionalmente aqui. Só para o nosso telespectador se situar na linha do tempo, as empresas que você trabalhou, Rodrigo? Eu trabalhei em grandes empresas, né? Eu trabalhei ali no grupo Pronor, que é um grupo com muitas indústrias, então em Gepac Embalagens por bastante tempo, na indústria em Salvador. Depois fiz a transição para cá, e aí eu passei ali pela Editora Abril,
Passei também pela Walmart, depois do Walmart, Riachuelo, Carrefour e agora a GMF Transportes. Que história bacana, hein? Parabéns. E falando do momento, capítulo novo, segmento novo, imagino que tem desafios novos. Você sabe que até 2011 eu atuava com transporte, com logística, então eu conheço um pouco esse universo que é o logística e o transporte. Como é que está sendo, primeiro, como é que foi a tua adaptação, se é que teve a necessidade de se adaptar, e segundo, como é que está sendo essa tua experiência nessa tua nova fase profissional? Olha, eu estou gostando bastante, eu estava há 10 anos no varejo, e aí eu tive a chance de conhecer transportes e logística que interferem fortemente no varejo. Então, eu conhecia até a segunda página. Então, agora eu tenho a chance de mergulhar. Então, é um segmento interessante, com muitos desafios, muito forte dentro do Brasil, né? E principalmente, onde tecnologia, eu digo que nesse segmento, que você plantar dá, né? Porque você tem muito de eficiência, muita coisa para você trabalhar dentro com essas tecnologias novas. Então, de fato, recheou, completou, porque hoje eu consigo ver indústria, varejo e todo esse segmento de transporte que, no fundo, é habilitador disso aqui tudo. Então, eu vejo a cadeia de uma maneira mais ampla. Então, está sendo muito rico. As experiências que você teve na indústria e no varejo, considerando hoje os desafios que você tem na Jamef, desses dois segmentos, indústria e varejo, qual foi aquele que deu hoje mais musculatura, experiência, capacitação para você fazer o trabalho hoje no segmento de transporte dele? Uhum. Eu acredito que sim no varejo, e os últimos 5 anos, potencialmente, porque aí eu já entro numa cadeira um pouco mais alta, com outro nível de interação dentro da empresa, com um escopo maior, com desafios maiores, né, muito mais próxima da estratégia. Então, eu vivi muito isso nos últimos 5 anos, então me preparou muito, né? No caso, Carrefour, como empresa que era multinacional, então você tem ali uma amplitude muito grande, então me preparou muito para o momento que hoje eu estou, sem sombra de dúvida. A gente falou um pouquinho da tua característica de ser um trator, desbravadora. Quais são as outras características que você pode destacar, Adri, que você carrega contigo e que te ajudam a você dar esses passos consistentes na tua trajetória profissional? Eu acho que tem uma questão muito eu sempre tive uma visão muito holística das coisas, sabe? De uma visão muito ampla, de olhar o próximo passo, de não se limitar a olhar ali o que está ali na mesa, de olhar um pouquinho ali, de sentar na cadeira do outro para entender um pouco, observar, né? Eu acho que isso, inclusive, eu acho que é uma dica super legal para quem pensa em carreira, observar as pessoas. A gente aprende tanto observando as boas referências, né? Eu acho que essas coisas me ajudam muito, de você não ser provocativa, de você, de repente, olhar que acho que pode ser um pouco diferente, pensar um pouco da caixa quando, de repente, está todo mundo olhando ali no granular. Eu acho que isso ajuda muito na visão estratégica, em outras cadeiras, com certeza. E falando aquilo que hoje é a praia da Prime, que é networking, o quanto que os relacionamentos foram importantes para a construção dessa tua carreira, dessa tua jornada, Adriana? Bastante, porque assim, você imagina, eu cheguei aqui em São Paulo e não conhecia ninguém, eu fui construindo uma rede, e aí eu acho que tem uma coisa que você fala muito, não é sobre conhecer muitas pessoas, é sobre você ter as boas relações com aquelas pessoas, que você tem uma troca genuína. Então sim, me ajudou muito, eu tive bons líderes, eu tive bons pares, parceiros, pessoas que realmente você consegue ter uma relação de ganha-ganha, e não necessariamente porque você está esperando algo, não, simplesmente você constrói uma relação que é genuína. E isso, com certeza, ele volta para você em algum momento, em algum segmento da sua vida. Então, um bom networking, eu agora tenho, depois que eu te conheci, eu falo muito claramente disso, um bom network faz toda a diferença. Agora, não deixa de ser sempre um desafio, né? Por causa da agenda, por causa dos objetivos, dos entregáveis. O executivo hoje, ele eu não digo que sugado, mas ele tem a própria responsabilidade que ele tem, é uma limitação de agenda para poder cuidar do CPF, né? E quando a gente está falando de network, claro, tem o CNPJ, mas também tem muito da carreira, muitas relações que sustentam o CPF, porque a gente não morre, não nasce, não morre numa empresa, a gente tem uma passagem pelas empresas, né? Como é que você consegue
com todas as demandas que você tem, encontrar espaço na tua agenda para você investir nos relacionamentos, Adri? Na verdade, assim, né? Você tem que se disciplinar um pouco. Porque, de fato, como você comentou, se você deixar, você é sugado. Aliás, você precisa se disciplinar tanto para isso como para as outras coisas de sua vida, né? Família, enfim, esporte, saúde, etc. Então, só que ao longo do tempo, o que eu venho percebendo, Luciano? A gente vai começando a organizar melhor as caixinhas, né? Começando a dizer, ó, eu vou até aqui. É óbvio que tem aquele dia, aquele outro dia que não vai dar, tem um imprevisto, ou que você vai levar o pensamento para casa, né? Mas não pode ser todo dia. Então você precisa estabelecer essa fronteira e conforme você vai tendo mais experiência, mais cicatriz, você começa a organizar melhor essas caixinhas e estabelecer o seu momento de fazer alguma coisa diferente em todos os campos, né? Não só network, mas sua vida pessoal e por aí vai. Então eu acho que é legal essa experiência que a gente adquire no tempo, que a gente começa a dizer não, sim, agora não. Agora é isso, tá? Agora o boné é esse, né? Então é um pouco disso que eu tento fazer. Às vezes a gente se deixa ser engolido pelo CNPJ, negligencia relacionamento e quando a gente precisa a gente vai atrás das pessoas, né? Isso é um movimento desconfortável. É extremamente desconfortável. E eu acho também que tem uma coisa que é importante nisso que você está falando, que é aquela questão, o desenvolver a relação precisa ser de uma maneira genuína, né? Não pode ser uma coisa que parece uma troca, uma coisa ali. Dá um pouco de naturalidade, mas faz de forma genuína, que as coisas simplesmente acontecem. E como é que é a tua origem te ajuda nos relacionamentos, né? Porque você é uma pessoa onde está silêncio, onde você chega, acabou o silêncio, quem está chorando vai começar a rir, você contagia positivamente as pessoas. O quanto que essa tua origem hoje te ajuda a você estabelecer conexões e desenvolver relacionamento dele? Me ajuda. Você falou de pontos fortes, né? Esse é um dos. Eu tenho uma facilidade com o time, com as pessoas, né? Com os líderes. Por ser mulher, eu sou muito expansiva, tenho muita energia. Mas eu acho que é isso o jeito de ser, né? Essa forma que você comentou aí, contagiante, enfim. Mas junto com essa coisa do querer fazer. Eu acho que essa energia do querer fazer também, do querer de ser uma coisa positiva, né? Não ser só ter energia, mas também de ser uma coisa positiva, construir uma coisa legal. Seja com as pessoas, no relacionamento, na amizade, seja no trabalho. Falando de CPF, para as pessoas conhecerem um pouquinho a Adriana Pessoa, né? O que você gosta de fazer no final de semana, os seus hobbies, vamos deixar um pouquinho o CNPJ na prateleira, o que você pode compartilhar sobre a Adriana com nossos telespectadores? Bom, no final de semana, eu tenho uma filha de 8 anos, né? Então, por si só, já é um hobby, né? Então, eu aprendo muito com ela. Então, no final de semana tem muito de estar dedicada a ela, né? No tempo ali que sobra. Então, brincar, sair, fazer coisas, né, com ela. Mas tem uma coisa que é bem particular, eu faço dança flamenca, eu já faço isso há 3 anos, né, castanholas e tudo mais. E ali é onde eu me desestresso, ali é onde eu me entrego, ali é onde eu saio de tudo e vou focar naquele negócio. É uma dança extremamente desafiadora, então me ajuda a me desafiar, sabe, em outros segmentos. Então, muita gente não sabe disso. Mas né? de onde nasceu isso? Então, eu sempre gostei de dança. Mas eu queria escolher uma dança que tivesse uma conexão comigo. E a dança flamenca é uma dança muito forte, é uma dança de empoderamento, ela é poderosa, ela é potente. Então, quando eu vi a primeira vez aquilo, eu falei, nossa, é isso aqui que eu vou ter que aprender. Muito bem, Dri. Próximos passos, né? Olhando para o futuro, ainda que você está num ciclo novo na Jamef, mas eu sei que você é uma pessoa que está sempre olhando para frente, né? O que você pensa nos próximos passos? A gente sabe que carreira B é inevitável. Você já tem pensado nisso? Ainda não? O que você pode compartilhar conosco sobre o futuro? Eu gosto bastante, né, do que eu faço, da área, e, enfim, eu tenho uma paixão por isso. Mas eu tenho também me apaixonado muito pelos temas de negócio, né? Então, hoje eu penso muito, não sei exatamente o que, nem como, mas o que eu sei é o que eu quero aprender mais, estudar mais sobre negócio. Na Jamef tenho tido muito essa oportunidade, então é o que eu penso para o caminho, né? Legal, tecnologia, faço isso há 25 anos, mas o que mais que eu poderia conhecer, né? Então, eu estou mais ou menos assim.
Super obrigado por ter aceito o convite, parabéns pela tua história, pela tua trajetória, sobretudo pela pessoa especial que você é. Convite para que você esteja conosco é permanente, sempre que você tenha novidade e queira compartilhar com os nossos telespectadores, o convite é permanente. Obrigado, Adriana. Muito obrigada mesmo pela chance de contribuir. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.